Olá, vestibulandos! Estamos aqui, eu, professor Luiz Carlos Noronha, e hoje nós vamos continuar aquela parte da revisão de matemática básica. Nós vamos fazer aqui hoje aquela revisão de regra de três, a regra de três simples, a direta e a inversa, para você também não cair na besteira lá e achar que a regra de três todas são diretas, né? E também a regra de três, aquela composta, tá certo? Então nós vamos ver aqui os dois tipos de regra de três, a simples e a composta. Fazer uma revisão, sempre cai em todos os concursos, você que está estudando aí para concurso, sempre cai e também cai aí nos nossos vestibulares e também no Enem, ok? Então acessa o zap do professor aí, né? E a gente coloca lá esse número aí na sua agenda, 96531-966, e diga seu nome. E assim que você colocar só seu nome, olá professor, e o seu nome, você já vai começar a receber as dicas e os vídeos, tá? Que a gente vai mandar aí para vocês semanalmente, uma ajuda a mais e algumas questões resolvidas também, beleza? Então vamos embora, vamos começar nossa aulinha hoje, vai ser de matemática, nós vamos começar a revisão de regra de três, simples e composta, aquela matemática básica que cai em todos os vestibulares. Vamos para a primeira questão, uma questão bem simples, regra de três direta, né? Uma aplicação aí da regra de três. Veja só, uma tábua, viu? Tá? Cuidado, muita gente ainda fala o quê? Tauba, né? Vixe Maria, desde o tempo de Moisés lá, o povo ainda fala tauba, não é tauba, é tábua, tá? Acentuado, uma paroxítono terminado ainda em tongo crescente. Eita, português. Vamos embora. Uma tábua com 1,5 metros de comprimento, foi colocada na vertical em relação ao chão e projetou uma sombra de 53 centímetros. Qual seria a sombra projetada no mesmo instante por um poste que tem 10,5 metros de altura? Então vamos lá, repetindo bem rápido a leitura, como você deve fazer em todo concurso. Uma tábua com 1,5 metro de comprimento foi colocada na vertical em relação ao chão e projetou uma sombra de 53 centímetros. Qual será a sombra projetada no mesmo instante por um poste que tem 10,5 metros de altura? Então vamos à questão. Olha só, ele disse que tinha uma tábua, vou colocar aqui o chão, tinha uma tábua, e tinha um poste, ok? E tinha um poste. A tábua, ele disse que tinha 1,5 metro de altura. Então, ele tinha aqui uma altura de 1,5 metros. E projetou uma sombra, de 53 centímetros. Aí ele diz, se o poste tem 10,5 metros, qual é o valor da sombra que o poste vai projetar? Aí ele perguntou aqui qual é o valor da sombra, ok? Então a gente pode fazer isso por semelhança de triângulo, é uma regra de três, são proporcionais, são diretamente proporcionais. Então posso fazer simplesmente a regra de três. Como é que eu faria essa solução? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui, para ganhar espaço. Então, vamos aqui para frente, só um pouquinho. O que é que eu vou fazer? Olha só, deixa eu apagar aqui. Pronto. Ó, nós vamos resolver essa primeira questão. Ele disse que a tábua tem 1,5 metro. E com 1,5 metro, ela projetou uma sombra de 53 centímetros. Aí ele perguntou, vou botar aqui centímetro devagarinho, e um poste que tem 10,5 metros, vai projetar uma sombra de quanto? De Y ou de X, ok? Então a tábua projetou uma sombra de 53 centímetros. O poste que é maior vai projetar uma sombra maior. Então regra de 3 direta, vai ficar 1,5 vezes y igual a 10,5 vezes 53. Então vai ser uma conta bem simples que você vai fazer.
lá no Enem. Vai multiplicar 10,5 por 53, ok? E quando fizer isso, vai dividir depois por 1,5. Quando você fizer essa conta, 10,5 vezes 53, você está em casa, pode ir fazendo aí mais devagar, tá? E dividir por 1,5, você vai encontrar a resposta que vai dar exatamente, quando você fazer essa operação, você vai encontrar as opções. Eu não sei se o problema veio com a opção, acho que não, mas vai dar lembrando que vai ser em centímetros, viu? Porque aqui está em centímetros. Então, quando você fizer essa conta aí, vai dar bem maior, porque se o poste é maior, se a tábua deu 53 centímetros, como o poste é maior, tem 10,5 metros, vai dar um centímetro muito maior, vai dar em torno de 371 centímetros, ok? Beleza? Ou 3,7 metros, né? Ok? Então, vai dar em centímetros, porque o Y está embaixo de centímetros, vai dar centímetros. Então, 1,5 metro projeta uma sombra de 53 centímetros, 10 metros vai projetar uma sombra de quanto? 10 metros vai projetar uma sombra de exatamente 371 centímetros, ok? Então, era uma regra de 3 o quê? Direta, ok? Então, pessoal, vamos para mais uma questão. Mais uma questãozinha agora de regra de 3 simples aí. Cuidado que tem a regra de 3 direta e a inversa. Vamos olhar se essa aqui é direta ou inversa, tá? Olha só, ele diz o seguinte: 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia, tá? 200 metros cúbicos de areia, né? Dá 200 mil litros de areia, ok? Três caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esses seriam necessários? Então, repetindo, 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos. Para transportar 1.600 metros cúbicos, vão ser necessários quantos caminhões? Y ou X, tá certo? É diretamente proporcional? É, porque 3 caminhões transportam 200. Para transportar 1.600, aumentou de 200 para 1.600, também vai ter que aumentar o número de caminhão. Então, diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, fica como? 200 vezes Y, né? É só fazer. Produto do meio igual a produto dos extremos. É só ir aqui, ó, e botar produto do meio igual a produto dos extremos. Deixa eu só apontar aqui, mudar a cor aqui para a gente fazer bem direitinho. Cor, vai lá. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Produtos do meio, 200 vezes Y, igual a 3 vezes 1.600. Por que eu vou fazer produtos do meio igual a produtos extremos? Daqui a pouco a gente vai ver que nem sempre é assim. Nós vamos ver que a regra de 3 nem sempre é assim, mas nesse caso vai ser. Por quê? Porque 3 caminhões transportaram 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, aumentou a quantidade de areia, vai aumentar o número de caminhão. Então é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, eu faço a proporção, produtos dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 200 vezes Y igual a 3 vezes 1.600. 200 vezes Y igual a 3 vezes 1.600, ok? A Y vai ser igual a 3 vezes 1.600 dividido por 200. Ora, pessoal, vai para cá, para cá, para cá. Na matemática, às vezes a gente quer logo fazer as contas. Eu aconselho você sempre ir armando, porque vai cortando e facilita. E no Enem, que é um vestibular totalmente antipedagógico, sem tempo, leitura demais, é um absurdo esse Enem, né? Você faz as continhas e aponta, como eu deixei aí, porque depois vai cortando. Por exemplo, volta aí, ó. Eu tenho aí, ó, se eu tivesse multiplicado 3 vezes 1.600, para depois dividir por 200, eu ia fazer muito mais conta, e no Enem eu não tenho tempo. Então, o que é que acontece aqui, ó? Porque eu disse assim para você ir
porque eu disse para você ir colocando 3 vezes 1.600, 200 está aplicando, passa dividindo, porque você, por exemplo, ó, já corta os 2 zeros aí, ó. Aí fica 3 vezes 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Então vai dar 3 vezes 8. 3 vezes 8 vai ser necessário quantos caminhões? 24 caminhões, ok? Agora vamos para uma regra de 3 inversa. E vamos ver, eu acho que essa agora é inversa. Presta atenção, nem toda regra de 3, ó, para cá, para cá, para cá, nem toda regra de 3 é produto do meio igual a produto do extremo. Vamos ver se ocorre com essa daí também. Olha só, um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Vamos repetir. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480? Aí vamos para a regra de 3. Para cá, para cá, para cá, para cá. Você diz, professor Luiz Carlos, Noronha, oi. Isso não é física? Você pode fazer por física também, mas pode fazer matematicamente a regra de 3, ok? Então vamos voltar lá para a questão. Olha só na telinha aí. Vai lá, Jonathan. Isso. Ó, a 400 km por hora, ele gastou 3 horas. Aí ele pergunta, a 480 vai gastar quanto? Y. Então, a 400 km por hora, ele gastou 3 horas. A 480, ele vai gastar quanto? Y. Agora, cuidado aí, pessoal. Ó, qual é o cuidado que a gente tem que ter aí? Geralmente, o aluno quer fazer assim, ó. Produtos do meio igual a produtos extremos. 400 vezes Y igual a 480 vezes 3. E nem sempre é assim. Nesse caso aí, não é. Por que não é, professor Luiz Carlos? Porque aqui é uma regra de 3 que a gente chama de regra de 3 inversa. É uma regra de 3 inversa. Se é uma regra de 3 inversa, por que é inversa? Veja só, a 400 km por hora, ele gastou 3 horas. A 480, ele aumentou a velocidade, o outro lado vai diminuir a hora, porque com a velocidade maior ele vai gastar menos tempo. Então, enquanto aqui aumentou a velocidade do trem de 400 km por hora para 480 km por hora, o tempo lá que era 3 horas vai diminuir. Então, vai ser uma regra de 3 inversa, que quanto maior a velocidade, menos tempo você vai gastar para fazer essa viagem. Então, só apagando aí, porque depois a gente vai para a regra de 3 composta, né? Aí a regra de 3 simples, eu fiz 2 diretas e agora eu fiz uma inversa. Então, vamos lá. Ó, um trem, deslocando-se a uma velocidade de 400 km por hora, gastou 3 horas. Se ele for a 480 km por hora, vai gastar menos hora. Então, aqui aumentou de 400 para 480 e ali vai diminuir. Quando isto acontece, um aumenta e o outro diminui, a regra de 3, você lembra lá quando estudou, lá nessa parte de matemática básica, a regra de 3 é a inversa. Então, não faço o produto dos meios igual ao produto do extremo, eu faço assim, ó, 480 vezes Y igual a 400 vezes 3. Não é produtos do meio, tá certo? Porque aqui aumentou de 400 para 480 a velocidade e o tempo de viagem vai diminuir. Quando aumenta de um lado e diminui do outro, é inversamente proporcional. Então, não faço produto do meio igual a produto do extremo. Então, não vai ficar 400Y igual a 3 vezes 480, não. Vai ficar o quê? Vai ficar, na verdade, o quê? 400 vezes Y igual a 3 vezes, quer dizer, 400 vezes 3 igual a 480 vezes Y. Então, vamos fazer, olha só, 400 km por hora, ele gastou 3 horas. A 480 aumentou a velocidade, ele vai gastar menos horas. Então, a regra de 3 fica assim, ó,
480 vezes x igual a 400 vezes 3. Não fica a regra de 3 normal, essa é a inversa, então não faço produto dos meios igual a produto dos extremos, eu faço assim, ó. 480 vezes x igual a 400 vezes 3. Aí você resolve isso, vai ficar x igual a 400 vezes 3 dividido por 480, tá certo? Aqui você pode fazer 400 vezes 3 dividido por 480, vai dar uma conta danada, mas você já pode ir simplificando, ó. Depois simplifica 40 por 48, né? Tá certo? Você vai simplificando aí, vai ficando bem mais fácil as contas do que fazer toda aquela multiplicação. Então, quando você fizer essa continha aí, tá certo? Você vai ver que ele vai gastar menos horas, ele vai gastar 2 horas e meia, ok? Ou seja, 2 horas e 30 minutos. Beleza?